bem-vindos! Hoje a nossa exploração vai fundo em Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Um livro, assim como uma história bem curiosa, né? Começou como conversas de rádio na BBC, lá durante a Segunda Guerra. Exato. E Lewis, que era um acadêmico respeitado de Oxford, tinha um objetivo claro, né? Sim, ele não queria puxar ninguém para uma igreja específica, mas sim explicar o que ele via como a base comum da fé cristã ao longo do tempo. Justamente. O essencial, digamos assim. Então a nossa ideia aqui é desmembrar algumas dessas ideias centrais dele. Vamos falar sobre moralidade, a visão dele sobre Deus e o que ele argumenta ser o propósito da vida humana segundo o cristianismo. Preparados para essa análise? Ok, vamos lá. Vamos sim. E olha, o ponto de partida do Lewis é algo que ele acha que todo mundo reconhece, sabe? A tal da lei da natureza humana. Ah, aquela ideia do certo e errado que a gente tem meio que internamente. Isso. Um senso que tá lá mesmo que a gente falhe em seguir, né? Ele até diz que nossas discussões, nossas desculpas, tudo isso já mostra que a gente parte do princípio que essa lei existe. É verdade. Tipo, quando a gente briga e tenta mostrar pro outro que ele tá errado, a gente tá apelando para um padrão que, no fundo, a gente acha que os dois conhecem, né? Exatamente. Mostra que não é só uma questão de gosto pessoal. Mas aí vem a parte complicada. Apesar de acreditar nessa lei, a gente quebra ela o tempo todo. Dá até o incômodo, como o Lewis diz. E é essa tensão, esse desconforto que, para Lewis, aponta para algo além da gente mesmo, sabe? Além do mundo material. Sim. Ele contrasta a visão materialista, tipo, tudo é só matéria, acaso, com a visão religiosa que vê uma mente, uma consciência por trás de tudo. E a lei moral seria uma pista dessa mente. Seria um indício forte, segundo ele. Um sinal de um poder que se importa com a conduta, com o certo e o errado. Mas olha, não um poder bonzinho, no sentido de ser indulgente, né? A lei é exigente, ela cobra. Entendi. E é aí que o cristianismo entra de forma mais específica na argumentação dele. Como ele conecta essa lei moral com a mensagem cristã? Bom, Lewis argumenta que o cristianismo só faz sentido de verdade quando a gente encara essa realidade de frente. Tem uma lei moral, a gente falha em cumprir e isso nos deixa numa situação complicada perante esse poder por trás da lei. Uma situação que precisa de solução, então. Exato. E é aí que a mensagem cristã de arrependimento, de perdão, ganha significado. Não é só mais uma regra moral, mas uma resposta para essa nossa condição, entende? Faz sentido. E sobre a natureza desse poder de Deus, como Lewis o descreve? Ele diferencia de outras visões? Essencialmente bom e se opõe ao mal. O mal não é tipo uma força igual e oposta a Deus. E o que seria o mal, então, para Lewis? Ele usa uma ideia interessante. O mal como um bem que estragou. Um parasita, sabe? Que precisa do bem para existir, mas o distorce. Tipo, a crueldade é a vontade usada de forma errada, a mentira é a comunicação pervertida. Nossa, essa ideia do mal como parasita é bem forte, né? Tira qualquer glamour dele. Lewis também usa umas metáforas impactantes. Usa mesmo. Aquela do mundo como território ocupado pelo inimigo. Sim, Cristo sendo rei legítimo que chega disfarçado para retomar o que é seu. Ou a ideia de que tentar achar a felicidade fora de Deus é como, sei lá, tentar fazer um carro andar com água no tanque em vez de gasolina. Deus seria o combustível certo para nós. Entendi. Isso leva para a ideia de transformação, talvez. Exatamente. Esse é um ponto super central para ele. Lewis faz uma distinção muito importante entre gerar e criar. Gerar e criar. Como assim? Bom, o castor gera outro castor do mesmo tipo, mas um homem cria uma estátua, algo diferente dele. Lewis diz que nós, naturalmente, somos criados por Deus à imagem dele. Como estátua. Isso. Mas Cristo, na teologia cristã que ele explica, é o filho gerado por Deus, da mesma natureza do Pai, não criado. Ah, entendi a diferença. E qual a implicação disso pra gente? A implicação é radical. A proposta cristã, segundo Lewis, é que através da nossa conexão com Cristo, a gente pode passar de ser apenas criaturas criadas, Gerados. Exatamente. Passar a compartilhar da própria vida de Deus. Ele usa até os termos gregos. Sair
viver só do bios, a vida biológica, natural, e receber Zoe, a vida espiritual eterna, a vida do próprio Deus. É aquela analogia que ele usa dos soldadinhos de chumbo ganhando vida, né? Essa mesmo. É perfeita para ilustrar. Não se trata só de polir o soldadinho e deixar ele mais brilhante. Mas de transformar chumbo em algo vivo. Isso. Não é só melhorar pessoas boas. É possibilitar uma transformação de natureza mesmo. Virar uma nova espécie de ser. Entende? O que ele chama de se tornar pequenos cristos. Não é como ensinar um cavalo a pular melhor. Não. É como dar asas ao cavalo, metaforicamente falando. É outra coisa. E ele diz que isso envolve um processo. Que às vezes começa com o que ele chama de fazer de conta. Agir como se já fôssemos transformados, sabe? Passo para que leva ao real. E como essa vida nova, Zoe, se espalha ou é nutrida na visão dele? Ele aponta para a fé, claro, mas também para práticas como o batismo e a Santa Ceia, a comunhão. Ele não as vê só como símbolos, não. Como ele as vê, então? Quase como canais biológicos, ou melhor, suprabiológicos, dessa vida divina. E ele faz questão de dizer que Deus usa coisas materiais, água, pão, vinho, porque ele criou a matéria, ele aprova a matéria, não é algo a ser desprezado. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo que a gente explorou aqui do Lois, a gente começa com essa lei moral dentro da gente, cristã, que não é só perdão, mas uma transformação radical mesmo. Mudar de criatura para filho, compartilhando dessa vida divina, a Zoe, por meio de Cristo. É uma visão que parte de um certo diagnóstico, talvez um pouco desconfortável sobre nós mesmos, né? Mas que culmina numa oferta de mudança profunda. A chance de se tornar, como a Bíblia diz, e ele ecoa, uma nova criatura. Com certeza. E fica então uma reflexão para quem nos ouve, baseada nessa exploração de hoje. Se o objetivo final que Lewis apresenta é essa transformação tão fundamental, essa passagem do soldadinho de chumbo para um ser com vida Zoe, o que significaria, assim, no dia a dia, cooperar ou permitir que esse processo aconteça na gente? Uma ótima pergunta para se pensar. Fica aí a provocação. Pessoal, obrigado pela companhia e até a nossa próxima análise.